experiências missionárias. E hoje cada um de nós vai falar um pouco. É a primeira vez que nós todos participamos assim, né? Mas, primeiro, para isso, eu queria pedir que o irmão passasse o vídeo. Temos um vídeo? Mas acho que o vídeo é ele que passa, né? Acho que tem um vídeo. Isso. Tem som também. Your message of peace. What is that look in your eyes? Why have you come to this faraway place? What is this story you would lay down your life to tell? What kind of love can this be? There is no greater love than this. There is no greater gift that can never be given, to be willing to die so another might live. There is no greater love than this. All you have lost, how can you see your tears? Is this music that can bear such a pain? What is this fire that grows stronger against the wind? What kind of flame can this be? There is no Amém. A gente fez aí um apanhado, né, de fotos antigas, né, que mostra um pouco da nossa trajetória aí no campo missionário, nesses 36 anos de missões. Então, para que os irmãos que não conheciam,
pudesse conhecer. E ali, aquele aviãozinho que estava pousando é justamente esse que o pastor Valdemir voou comigo quando esteve lá em Porto Velho. É aquele lá mesmo, pousava daquele jeito lá no Rio Madeira. Irmãos, como vocês viram no final, um novo desafio, né? E aí mostrou lá um novo desafio, aparece um bocado de animais. Não é que a gente vai caçar e nem fazer safari na África, não, irmão. A gente está indo realmente para um novo desafio e que a minha esposa vai estar falando um pouco mais para frente. Eu estou mostrando aí uma foto, um mapa lá da região do Rio Purus. É justamente onde estava pousando aquele avião. Rio Purus é no sul do Amazonas e esse rio, ele é um dos rios mais sinuosos do mundo, o Rio Purus, e também é um dos mais isolados. E onde hoje a Asa de Socorro tem alguns trabalhos, né, em comunidades, como o projeto Água Limpa, que é um projeto que a gente leva filtros, que a gente leva caixa d'água, que a gente leva painel solar e a gente monta lá um equipamento para tirar a água do rio e purificar a água para os ribeirinhos. E são lugares, às vezes, quando o rio baixa, fica muito longe das comunidades. Então, você tem que ter uma extensão de fio muito grande ou de mangueira para puxar até onde eles moram, né? E para carregar no balde é quase que impossível. Então, a Socorro está com esse projeto agora. E esse projeto surgiu justamente pela necessidade, né, que o povo tem de ter água limpa. Vocês viram ali, dava para ver onde estava pousando, ali é o Rio Purus. Então, a água muito barrenta, né? Muito barrenta mesmo, muito suja. E esse projeto visa isso, justamente trazer água limpa para o pessoal. Então, partiu esse projeto, ele iniciou com uma necessidade mesmo, né, de conhecer a região, de ver a necessidade. Eu, em 2011, mais ou menos na época que o pastor Valdemir esteve por lá, eu fiz um voo para buscar uma equipe no outro rio. E eu saía de Porto Velho, e o voo era mais ou menos 1h40 de voo. E eu saí de Porto Velho e já na metade do voo percebi que o tempo estava começando a ficar fechado. Estava começando a fechar, apesar de que eu tinha olhado imagens de satélite antes de decolar, vi que dava, mas chegou na metade do voo, eu percebi que o tempo estava começando a ficar fechado. Muitas nuvens, eu comecei a descer e também as nuvens estavam baixas. E chegando mais ou menos ali perto desse rio, que é o Rio Purus, esse de azul, né, mais acima, perto de uma cidade chamada Lábrea, aí eu percebi que já não dava mais para continuar, estava fechando bastante, então eu chamei pelo rádio Porto Velho, nossa base, e informei que eu ia precisar pousar, porque estava ficando muito fechado. E eu fiz todos os preparativos, desci, comecei a avaliar os locais para pousar, achei alguns buracos ali, desci e pousei, né? Avaliei bem e pousei naquele lugar. Informei para Porto Velho e pousei. E quando eu desci, eu percebi que tinha uma casinha na beira do rio. Aí eu encostei o avião lá e passei um bom tempo ali. E logo que eu pousei, amarrei o avião ali, aí choveu. Veio chuva, muita chuva, e fechou todo o tempo durante aquele dia inteiro. Mas os ribeirinhos me receberam muito bem, me deram um lugar lá para comer, me deram comida, né? Geralmente comida muito boa, peixe, né, cozido com farinha, e eu gosto demais. E almocei lá com eles, jantei e fiquei todo dia lá com eles. E quando chegou a noite, aí conversando com eles, né, e vendo as crianças falando, cantando, e percebi ali que uma das crianças cantava as músicas lá muito feia, né, até difícil, não dá nem para cantar, né? Muito difícil. Eu pensei, onde eles estão ouvindo essas músicas, né? Tão isolada, que era um lugar muito isolado mesmo, para chegar de barco ali seria dias. E aí chegou a noite, né? Eles me ofereceram alguma coisa para jantar, e aí eles abriram, né? Tinha alguma coisa lá na sala, eles abriram lá, era uma televisão. Aí lá atrás eles ligaram o gerador, e aí já botaram ali naquela emissora lá que não tem muita coisa boa, né? Aí já botaram e foi a noite toda, até acabar o combustível do gerador para desligar. E aí eu percebi, né, que realmente era assim que entrava tudo isso aí, né? Era assim. Hoje eles têm internet, aí está pior ainda. E eu conversando com eles, eu perguntei, aqui tem escola? Eles falaram, tem uma escola ali, mas o professor foi para a cidade para receber o salário e já tem 3 meses que não volta, né? Foi lá buscar e acho que ficou por lá mesmo. Aí eu falei, igreja, tem aqui? Ele falou, tem uma igreja ali embaixo e o padre de vez em quando vem para fazer a missa e aí depois também vai embora, né?
Então eu percebi que realmente era um lugar muito isolado, um lugar muito difícil. E quando eu cheguei lá em Porto Velho, eu conversei com a minha esposa e a gente começou a orar por aquela região. Conversei com a liderança de Asa de Socorro também, falei do lugar e começamos a orar. Passaram-se alguns anos, eu estava morando lá em Macapá e eu conversando com a liderança de Asa de Socorro e eles começaram a olhar para essa região. Começaram a olhar, começaram a fazer viagens de avião, de barco e aí fizeram um mapeamento lá da região. E aí começaram alguns trabalhos. Hoje, a Asa de Socorro atende mais de 34 comunidades naquele rio, com esse projeto Água Limpa, projeto com crianças, leva médicos, dentistas. E eu vou passar algumas imagens para que os irmãos conheçam um pouco melhor. Tá dando. Passou aí. Então, essa é uma das comunidades que esse ano eu tive a oportunidade de conhecer, chamada Ajuricaba. Isso é na beira do Rio Purus. Deve ter ali umas 10 a 15 famílias nessa comunidade. Comunidade muito isolada, só é possível chegar de barco ou avião. E lá a gente foi para poder levar esse projeto Água Limpa. Então nós levamos bomba, já tinha painel solar que tinha ido de barco, e aí eu levei a equipe, né, naquele avião que vocês viram, para poder fazer a montagem desse equipamento. Desculpa. Passou muito. Pode voltar uma antes? Isso. Então, essa é a casa que a gente ficou hospedado, uma casa muito confortável. Ela é alta do chão, né, muito limpinho, eles são muito caprichosos com isso. E ela é alta justamente porque o rio chega até ali. Então, quando é na época da cheia, o rio chega lá. E se você, acho que não tem nenhuma foto mostrando, mas ele vai muito longe, né? Está bem longe ali naquela época. Pode passar a próxima. Aí, ó, o Rio Purus. Esse é um videozinho, pode soltar? A comunidade Bela Rosa. Pousamos aqui, o pessoal está dando uma olhada na bomba ali embaixo. O avião está ali. Muito pinhum aqui, muito pinhum. Eu subi aqui para pegar a internet. E lá do outro lado, aquela comunidade lá na ponta lá, aquela casinha azul, lá é a comunidade Petrópolis. A gente vai atravessar daqui a pouco para lá. E aqui é no Rio Purus também. Comunidade Bela Rosa. Comunidade até grandinha aqui. Aqui tem uma igreja ali. É a igreja Pentecostal Unida do Brasil. A Igreja Pentecostal Unida do Brasil. Então, tá aí. Então, essa comunidade a gente pousou para verificar a bomba que já tinha sido instalada lá. E uma comunidade chamada Bela Rosa. Não sei se os irmãos viram início do ano passado, saiu um grupo de índios isolados. E foi justamente nessa comunidade, né, no Rio Purus. Uma comunidade bem isolada, né? E os batistas têm alguns trabalhos lá naquela região, né? Na região do Rio Purus, na região de outros rios lá no estado do Amazonas. Mas eu percebi que tem várias comunidades, muitas comunidades mesmo, que não têm trabalho batista, né? Que precisa chegar, mas são lugares bem isolados, né? Muito difícil de chegar. Pode passar, próximo. Então, essa aí é uma das comunidades também que a gente atua lá no Rio Purus. Pode ver como é que está a água, bem barrenta mesmo, né? Então, por isso que a gente está com esse projeto lá, Água Limpa. Pode passando. E aqui, nessa mesma época, em julho, entre junho e julho do ano passado, eu tive lá nessa região para levar essa equipe e também para apoiar um trabalho que a Asa de Socorro estava fazendo em parceria com uma igreja batista lá de São Paulo, onde eles levaram numa cidadezinha, eu até mandei um vídeo para os irmãos, né, alguns meses atrás, uma cidadezinha chamada Pauini. É uma cidade pequena, onde essa equipe, né, na equipe tinha médicos, dentistas, tinha cirurgiões. Então, nessa cidade, eles fizeram uma parceria com a prefeitura, onde eles puderam atuar e fizeram até cirurgias lá nessa comunidade, nessa cidade. Aí veio gente de várias comunidades para lá para serem atendida. Aquele rapaz lá de óculos é o Marco Manzano, é o diretor desse projeto, de Asa de Socorro. E aqui esse japonês aí é um irmão que eu conheci lá, em que inclusive ele representou o Brasil nas Olimpíadas de 2004. E é um irmão muito querido, e ele estava lá também nesse projeto, é lá de São Paulo também.
Pode passar? E além desse trabalho que a gente faz nos interiores, hoje a gente está baseado em Anápolis, no Goiás. Moramos em Anápolis. Aí lá eu sirvo lá na sede de Asa Socorro como piloto, mecânico e tenho dado instrução também, né, para os novos missionários. Esse aí é uma instrução de manutenção. Aquele rapaz lá que está comigo, ele é lá de Porto Velho e ele está iniciando o curso de formação missionária lá, tanto na parte de manutenção como na parte de voo. Pode passar o próximo? E aí a gente estava fazendo manutenção. Então, quando a gente não está fazendo voo, a gente está fazendo a manutenção, preparando o avião para os voos. A parte da manutenção é muito importante, né? Porque a gente, como os irmãos sabem, lá em cima não tem estacionamento, né? Se o avião falhar, vai ter que descer mesmo, né? Então a gente prima bastante pela questão da manutenção. Pode passar o próximo? Aí era um voo de instrução, eu ia dar instrução para esse rapaz, um filho de missionário venezuelano. Pode passar no próximo. E esse aqui foi um voo bem interessante, porque eu fui numa comunidade onde eu falei, pastor, né, que eu já fui expulso. Nessa comunidade eu fui expulso alguns anos atrás, e depois disso, o próprio órgão que me expulsou, eles me convidaram para ir lá fazer um voo nessa região. E essas meninas aí, essas 3 moças aí, eu chamo elas de as meninas super poderosas, né? Porque elas trabalham numa aldeia lá na região, uma aldeia muito difícil, um lugar muito isolado, e eu fui fazer esse voo justamente para buscar elas. Elas são filhas de missionários. E eu pousei nessa comunidade, e elas estavam dentro de uma aldeia e desceram à noite numa canoa junto com um índio. O igarapé, que era muito difícil, muito sinuoso. Muitas vezes a gente alaga nesse igarapé. E elas, muito corajosas, já estavam meses ali, né, servindo. São filhos de missionários, inclusive amigos nossos, né, e trabalhando naquela região. E isso me lembrou quando eu fui preso por esse órgão do governo que trabalha entre os índios. Eles, num dado momento que eles nos prenderam, tomaram as coisas, tomaram o meu diário, Bíblia, jogaram para cima, e eles falando, olha, expulsando a gente de lá, e eu falei para eles, olha, vocês estão me parando agora, mas outros virão para continuar esse trabalho. E quando eu vi essas moças chegando ali, eu me lembrei disso, né, daquela palavra que eu dei para aquele pessoal, né, falou, outros virão, vocês podem me parar agora, mas outros virão. E assim é a obra missionária, irmão. Eles param uns, mas Deus envia outros, Deus envia novos para continuar o trabalho missionário. Pode passar o próximo? Então, esse aqui é o pastor Carlos Alcântara. Ele é coordenador do Departamento de Povos Indígenas da Junta de Missões Nacionais, né, da nossa convenção. E ele trabalha naquela região, eu já fiz alguns voos levando ele, a família dele, a esposa dele está lá atrás, e ele trabalha também entre aldeias naquela região, na região norte. Então, eu tive a oportunidade e o privilégio, né, de poder levar ele algumas vezes. Pode passar o próximo? Aí pode segurar nessa foto. Para a gente, irmãos, tem sido um privilégio muito grande servir em missões. E a gente, desde que a gente casou, né, a gente veio aqui na igreja, nem tínhamos filhos, e vieram os filhos, e a gente sempre pensamos, nossos filhos vão ser missionários. Então a gente sempre orou por isso. E eu confesso para os irmãos que veio muitas renúncias, veio muitas dificuldades, veio muitos problemas, e em muitos momentos eu desejei que meus filhos crescessem e se tornasse aí um jogador de futebol rico e famoso, um empresário com muito recurso, para nos ajudar a manter na obra. Mas nossos filhos cresceram e estão escolhendo o mesmo chamado que é missões. Um privilégio, né, e também um desafio grande para nós e para eles também. Então eu queria convidar aqui minha família, Janeci, Ana Lara, o Lucas, e a gente vai estar compartilhando junto com vocês. Bom dia a todos, paz do Senhor. Eu vou ler um versículo aqui, está em Mateus 7, o versículo é do 7 ao 8, ele diz assim, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, abrir-se-lhe-vos-á. Nesse ano de 2025, foi um ano, como meu pai disse, um ano de muita mudança lá em casa. O meu primeiro ano fora de casa, por completo.
onde eu pude ter a oportunidade de ir para o CEM, Centro Evangélico de Missões, para poder estudar, fazer esse curso de formação missionária, curso que você aprende muito, estuda muito, escuta muito, ora bastante também. E um ano que foi desafiador por estar fora de casa, aprender a cuidar de mim mesmo, aprender a fazer minha própria comida, que foi um desafio muito complicado, mas e lá a gente teve um ano que a gente, para poder aprender e conversar com missionários também, onde missionários que estavam na Ásia, missionários que estavam na África, missionários que estavam trabalhando aqui no Brasil, em grandes cidades, trazendo para a gente os desafios que eles tiveram, os desafios que eles estão tendo, e como Deus tem cuidado deles também em cada momento disso. Tivemos aula de teologia, sobre o Novo, sobre o Antigo Testamento. Tivemos aula de missiologia também, como cuidar de missionários e como pregar o Evangelho para as pessoas que necessitam. E como também aos desafios também, porque como seguidores de Cristo, a gente tem outros desafios, além de pessoas, a gente tem as próprias religiões também. E como se manter ali, como conversar com essas pessoas. Então foi um desafio muito bom. E aí, nesse momento, conhecendo muitos missionários, tendo muitos pastores, a gente também teve muito contato com as igrejas locais. Organizações também missionárias locais. O tempo que eu estive lá em 2025, eu tive a oportunidade de trabalhar na Ultimato, que é uma organização missionária que produz livros e também revistas para pessoas ouvirem do Evangelho, para ouvirem também sobre como o campo está hoje em dia. Então foi um bom tempo. E aí, depois de todo esse ano, teve o tempo que eu voltei ainda para casa, ainda para poder rever a família, uma semana. Depois voltei para lá. E aí, nesse ano de 2025, no final do curso, a gente tem o estágio final do curso. E aí, no estágio final do curso, a gente foi para Foz do Iguaçu, para a cidade de Foz do Iguaçu. A cidade de Foz do Iguaçu tem uma vasta multiculturalidade, religião também, uma quantidade de religiões naquele local. A gente teve a oportunidade de conhecer, de entrar em contato com as igrejas locais, com a Igreja Batista lá de Foz do Iguaçu, e também de conhecer os projetos que tem lá, os projetos que tem muitos missionários que atuam naquelas áreas. E até eu tive a oportunidade de ir para o Paraguai e conhecer o projeto da Junta de Missões Mundiais que tem lá. Eles treinam missionários para poder estarem atuando em países árabes, em outros países que também têm outras religiões um pouco mais complicadas. E aí, nesse tempo lá, me formei, voltei para casa, e aí agora o que eu vou fazer? Esse tempo de voltar para casa, o tempo que a gente é recomendado estar em casa para poder rever a família, e também para orar muito também, porque agora finalizou o curso, o que fazer, né? E aí, nesse tempo, é o tempo que eu estou orando, estou em contato com organizações, Deus tem colocado no meu coração o leste asiático, e aí tenho orado muito sobre isso, entrando em contato com organizações, conversando só quais são as possibilidades, quais são os projetos que eu posso participar, o que eu posso fazer e qual ferramenta eu devo usar para estar atuando nessas áreas também. E aí, ao mesmo tempo, também ajudando outros projetos. Tem um projeto lá no Timor-Leste, uma irmã chamada Tabata, uma missionária lá que trabalha, produz livros lá para os irmãos cristãos que tem naquela área, para as igrejas que estão atuando naquela área. Então, é um momento em que eu estou orando, estou buscando, mas também já estou atuando, me envolvendo, ajudando com as ferramentas que eu tenho hoje em dia para poder mais à frente me envolver cada vez mais. E eu peço oração pelos irmãos, vocês possam estar orando pelo meu tempo em Anápolis agora, mas meu envolvimento ali com a minha igreja, a igreja que tem me apoiado também, e a busca por entender o caminho, né, que Deus vai me levar, quer que eu siga, e as ferramentas que Ele quer que eu use. Então peço oração pelos irmãos. Muito obrigado. É verdade, esqueci das fotos. Então isso aí era meu curso. Então foi o tempo que eu estive lá para poder aprender. O envolvimento com a igreja também. A gente pôde ter a oportunidade de se envolver com a igreja, fazer projetos, ajudar com eventos de missões dentro da igreja. E aí essa foto aí já era a gente indo para o estágio, eu e mais uma equipe. Foi um desafio muito grande, porque sozinho é tranquilo, né? Você cuida de você mesmo, mas com a equipe é muito complicado, cada um com um pensamento diferente, mas sempre seguindo o mesmo propósito. E aí eu na formação missionária aí.
Aí, mamãe. Bom dia, igreja. Primeiro quero agradecer novamente, né, pelo apoio de vocês. Tanto tempo tem nos abençoado. Nós estamos muito felizes, né? E é por isso que eles estão aqui, porque a igreja está com a gente, né? Quando a gente não tem uma igreja para apoiar, os nossos filhos realmente às vezes não querem, né? Mas como eles têm visto que nós temos a igreja, que o Senhor tem usado a igreja do Senhor para nos apoiar, eles podem ir junto com a gente. Eu queria ler, vou botar aqui. Em Gênesis 8:22 fala assim: Deus fala, né? Enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. E em Eclesiastes 3:1 fala: Lemos, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Durante o nosso tempo em Anápolis, acho que quase todo mundo aqui falou de ferramentas, né? Ferramentas aviação, ferramentas na educação, ferramentas, no caso do Lucas, que ele é design gráfico. Para a gente, tudo isso são ferramentas. Então, a gente tem utilizado diferentes ferramentas para que o reino se estabeleça, né, em vários lugares. O que Deus tem colocado para mim, né, como ferramenta, tem sido a área de educação. Eu tenho utilizado bastante, trabalhado com pessoas com dificuldade de aprendizagem. Dificuldade de aprendizagem em diversos lugares, diversas instituições, diversas igrejas. Temos apoiado projetos de igrejas através disso, né, da educação. E uma das coisas que são coisas tão simples, mas que tem surgido tanto resultado. Uma das pessoas que eu pude trabalhar, uma filha de missionário. Essa filha de missionário chegou até mim, né, para um atendimento. Eu sou psicopedagoga, né? Então, para um atendimento psicopedagógico. E ela estava com muita dificuldade na escola, na área de matemática. Eu não sou exímio em matemática, não. Mas ela estava com outras dificuldades. Essas dificuldades, matemática era só um pouquinho, a ponta do iceberg, né? Tinha outras lá. E aí a gente pôde junto trabalhar com ela. E aí a gente pôde ver o desenvolvimento dela. Essa dificuldade estava afetando ela no comportamento na escola. E a gente via que o comportamento dela já não era mais o mesmo. Os pais estavam vendo que o comportamento dela tinha mudado muito. E nesse tempo, foi entre 3 e 6 meses, até a gente trabalhou com ela, e a gente viu o quanto que ela desenvolveu. Então, são coisas simples que Deus usa para glorificar o nome dele. E hoje a gente fica muito animado, os pais muito animados também, porque ela assim, é um referencial na escola. E um dia até o pai dela falou assim: mas você não gostava de matemática? Como agora o seu professor de matemática é o melhor professor do mundo? São coisas simples, mas que afetam a realidade da pessoa. Então, é isso que a gente tem feito. Essa foto aí que tem aí é um aluno em treinamento. Então, vocês têm visto, né, a grande dificuldade da educação. E esse rapaz chegou para a gente, ele não conseguia, apesar de... Ele é um ribeirinho, então teve todas as dificuldades da educação no ribeirinho. O Nivaldo acabou de falar, né? Os professores muitas vezes não estavam. Então ele teve muita dificuldade, mas ele tinha um sonho de ser piloto, ele tem um sonho de ser piloto. Então chegou lá em Asa de Socorro com muita dificuldade. A Asa de Socorro aceitou ele, por causa da realidade dele também, né? Mas ele não conseguia passar nas provas da ANAC. E faz uma, faz duas, faz três. E se não passa nas provas, não consegue andar. Então a gente foi me procurar, né, para mim poder ajudar ele. E assim eu fiz, né? Fizemos um trabalho ali,
de avaliação, de descobrir como é que estava acontecendo, o que estava acontecendo, qual era a maior dificuldade dele, né? E assim, para a glória de Deus, Deus realmente, ele começou a passar nas provas da ANAC, foi. Então, ele está seguindo o caminho que Deus colocou no coração dele. Então, isso a gente fica muito feliz. O outro também, que o Edivaldo vai falar. Edivaldo. O outro missionário também que chegou, ele teve muita dificuldade por conta do passado. Né, o passado, a dificuldade dele do passado com algumas coisas que ele tomou, né, que se envolveu em coisas erradas. E aí, isso fez com que a sua mente fosse mais lenta, né, no aprendizado. E aí, ele me procurou também. Ele falou, olha, eu estudo e não avanço. Chega na prova da ANAC, não consigo. Então, foi isso que aconteceu com ele, né? E aí a gente pôde também fazer avaliação, e ele também tem feito prova, ele também tem vencido as provas da ANAC, né? O outro também, que o Edivaldo colocou, outro filho de missionário também, que também estava com dificuldade por conta das mudanças, muda para cá, muda para lá, né? E aí ele também teve dificuldade nas provas. Então, isso, assim, é uma ferramenta que Deus tem me dado. É uma ferramenta que Deus tem me dado e tem, a cada dia, eu vejo que Ele está me dando mais habilidades nessa área, que eu acredito que Ele vai usar ainda mais. Eu estou muito feliz com o Senhor, porque o Senhor tem falado no meu coração sobre isso, né? Não é só crianças, é adultos também, idosos. Então, Deus tem me dado essa ferramenta para me usar, para que o nome dele seja glorificado, né? Que as pessoas... Eu sempre tive isso no meu coração, né? E como ler a Bíblia se você não sabe ler? Então, esse é um desafio que eu tenho no meu coração. Como ler a Bíblia? Então, por isso que a gente começou a pensar nessa área pedagógica, porque tem muita gente por aí que não consegue ler a Bíblia por não saber ler. Então, esse é um desafio que Deus tem colocado no meu coração. Aí, sobre a África do Sul. O Valdo falou para me falar sobre a África do Sul. Então, é isso que tem acontecido, né? Nós colocamos ali na África do Sul, Deus falou para a gente, há um tempo atrás já, né, sobre a questão da Ana Lara. A Ana Lara vai estar passando por outra fase. E ela tem no coração, e depois ela vai compartilhar, de fazer missões. E eu sempre, como mãe, sempre fiquei, Senhor. E a gente foi orando, e aí Deus foi conduzindo. De tal forma que a gente vai para a África apoiar a Ana Lara. Vai ser alguns meses de apoio para a vida dela. E a gente vai dar lá onde ela está. Então, a gente vai junto com ela, apoiar ela. Então, para não fazer também, ficar só apoiando ela, a gente também vai fazer o curso de inglês lá, né? Para outra ferramenta para desenvolver na aviação. A gente também está fazendo alguns contatos na aviação, né? Vamos caminhando, né? A gente entende que Deus, como eu li aqui, né? São fases, estações, e a gente está sempre em oração, sempre buscando, Senhor, o que a gente vai fazer? E essa é a nossa fase agora de apoiar ela, e a gente está junto com ela. Ela vai falar um pouquinho sobre o trabalho que ela vai fazer. Bom dia, irmãos. Então, eu nasci numa família missionária. Então, eu sempre estive em projetos missionários, tanto ajudando, quanto, às vezes, também participando e tudo. Mas agora, depois que eu finalizei a escola, eu comecei a sentir que chegou o momento, comecei a orar para Deus, pedir a Deus, e Ele me falou que chegou o momento de eu viver minhas próprias experiências missionárias. Então, eu vou estar indo para Jocum, que é Jovens com uma Missão, da África do Sul. Eu vou estar fazendo um curso chamado DTS, que é o mesmo que o ETED aqui do Brasil, que é a Escola de Treinamento e Discipulado, onde eu vou estar sendo treinada para compartilhar do evangelho que a gente conhece, e também eu vou aprender a ouvir mais de Deus, ouvir mais a voz dele. Tanto para poder eu saber se Deus quer que eu entre em missões integral, como os meus pais, ou se eu preciso fazer alguma formação antes. Eu acabei de terminar a escola, então, se Ele quer que eu faça alguma formação antes,
ele vai me falar e eu vou fazer, não sei o que eu quero fazer. Eu tenho muita vontade de fazer coisas relacionadas à aeronáutica e também à aviação, igual meu pai. Então, vão ser 6 meses de curso, 3 meses teórico e 3 meses prático. Esse prático, a gente vai, assim como meu irmão, a gente vai sair para algum lugar. Não sabemos ainda, não está definido para onde a minha equipe vai. Mas a gente vai colocar em prática o que a gente aprendeu nesses 3 meses. E eu queria ler um versículo, que é Romanos 10:15. E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? E como que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? E essa igreja tem nos apoiado, tem sido a pessoa que nos envia. Vocês têm apoiado a gente há quase 40 anos de missões. 30? Há quase 30 anos. E a gente quer agradecer muito por isso, porque vocês estão sempre com a gente. E a gente, quando a gente está cansado, vocês nos dão apoio, nos dão esperança. E a gente pode seguir firme e continuar. Então a gente queria agradecer a vocês. É isso. Irmãos, bom, graças a Deus, né? Fico feliz que meus filhos puxaram para a mãe deles. Deus é bom, né? Deus, no início daquele vídeo, estava lá dizendo, né, que Deus nos enviou e nos encontramos, né, lá no norte para fazer o trabalho missionário. Eu sou muito grato a Deus que Deus enviou a Janeci lá para Porto Velho e me enviou também lá para Porto Velho. Ela é aqui do Rio, né, ali do bairro Magali, e eu sou do Maranhão. Então nos encontramos lá em Porto Velho fazendo missões. Né? E eu lembro, às vezes eu comento que uma vez fui numa igreja, já tinha orado, Senhor, me manda uma esposa, eu preciso, né? Estou missionário, eu preciso de uma esposa. E aí fui uma vez numa igreja batista lá em Porto Velho. Aí estou sentado lá atrás e vi uma moça na frente assim, o cabelo enroladinho, uma morena lá. E aí eu perguntei pro meu amigo, falei, quem é aquela? Falei, uma carioca que está aí. Eu falei, me apresenta ela. Aí no final lá da escola militar, ele foi e me apresentou, e quando ela me viu, foi amor à primeira vista. Aí, graças a Deus, né, casamos, e já estamos aí agora em fevereiro, vai fazer 30 anos de casado. A gente casou aqui no Rio também, né? A gente casou no civil lá, né? Porque quando eu vim conhecer a família já não tinha mais jeito, né? Então eles, gostando ou não, já tinha casado. Então a gente agradece muito a Deus, né? Vocês perguntarem, mas como vai ser na África do Sul, né? O Lucas comentou um pouco da vida dele, o que ele espera, né? A gente pede oração por isso, a Ana Lara também falou, né? Mas a gente não sabe tudo. A gente sabe que está indo para a África do Sul, a Ana Lara vai fazer esse treinamento, a gente vai apoiar ela, e a gente não sabe o que Deus tem mais lá para frente. Quando a gente morou em aldeias, eu lembro que muitas vezes a gente saía de uma maloca para outra à noite para visitar alguém, ou para dar um remédio para alguém. Naquela época o missionário ainda podia dar remédio, ou para ajudar em alguma coisa, ou quando a gente ia caçar também, muitas vezes a gente andou à noite na mata com a lanterna, né? E com a lanterna a gente focava lá na frente, ela só via até um determinado lugar, né? Para você ver o restante, você tinha que andar, e à medida que ia andando, a gente ia conseguindo ver além. Então, quando a gente está pensando em todos esses projetos que a gente está se propondo a fazer, o que a gente está sentindo direção de Deus para fazer, a gente pensa nisso. Deus está mostrando uma parte, né? O que tem lá para frente a gente não sabe tudo. E graças a Deus por isso, né? Porque senão talvez a gente não teria coragem de ir. Foi assim na nossa vida missionária, morando em aldeias, Deus nos mostrou tudo. Passamos muita coisa, mas em todas elas a gente viu assim a mão do Senhor. A gente viu que o Senhor foi com a gente. Quando mostrou o vídeo, mostrou aquele versículo lá, em Mateus 28:18, né, que diz assim, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Muitas vezes a gente sentiu muito de perto mesmo essa palavra de Jesus, ele dizendo, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E apesar de muitas coisas que a gente passou, mas ver os nossos filhos hoje escolhendo missões é sinal de que o Senhor realmente esteve presente na nossa vida em todos os momentos bons, nos momentos ruins, e que o Senhor nos conduziu. E que o que a gente pode dizer para finalizar é, até aqui nos ajudou o Senhor.
Então, irmãos, muito obrigado. Vocês fazem parte desses quase 30 anos que a gente tem parceria. Né? Muito obrigado mesmo. A gente fica muito grato. E a gente vai estar sempre mantendo contato. Eu trouxe aqui um marcador de Bíblia, escrito Família Carvalho, para você conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Tem um QR Code que ele leva lá para o nosso contato de WhatsApp, que a gente vai estar na África do Sul. E tem nosso e-mail, telefone também. Se quiserem mais informações, podem entrar em contato. A gente trouxe alguns aqui, os irmãos que quiserem podem nos procurar depois do culto. Tá bom? Muito obrigado, irmão. Muito obrigado mesmo. A gente fica muito grato por essa parceria todos esses anos. Amém?